boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, conforme o horário que você estiver vendo, ouvindo esses nossos estudos. Hoje a Sala Luz no Caminho está transmitindo diretamente da Federação Espírita do Tocantins, FETINS. O responsável pelas reflexões doutrinárias da noite é o nosso irmão e trabalhador da casa, juiz de direito, Dr. Ademar Chufalo. Então, nosso irmão vai falar relativamente ao Evangelho segundo o Espiritismo na parte concernente às aflições. Em eu sofrendo e sabendo, ou sendo sabedor, que há uma vida futura, esses sofrimentos são mais leve, mais suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados, disse Jesus, porque comigo o vosso fardo é mais leve, o jugo mais suave. Então, em você sabendo que tem uma vida futura e que Deus, em sua dádiva e bondade, nos dá a oportunidade de novas existências, o fardo fica mais leve. Então, a gente chama nesse momento o dirigente da sessão, Gilberto, para fazer a prece inicial. Muita luz e muita paz. Venha comigo. Vemos a nossa cidade renovando com luzes, nos incentiva a busca constante do pensamento positivo e da harmonia de cada dia. Portanto, nessa noite de hoje, vamos primeiramente agradecer a Deus, o nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que está nos dando essa oportunidade, e vamos pedir a Ele que Ele possa nos assistir nessa noite de hoje, que Ele possa nos orientar-nos ao sairmos daqui, que Ele possa envolver a todos aqueles que não estão aqui presentes, trabalhadores dessa casa, aqueles que não puderam vir, aos nossos irmãos do plano espiritual que aqui assistem conosco essa palestra. Pedir a Jesus que envolva todos os políticos, os gestores, os hospitais. Sendo assim, Jesus, com a sua luz infinita, de paz e de amor, obrigado por essa oportunidade que está nos dando. Que essa reunião possa transcorrer em paz e que o palestrante dessa noite possa nos conduzir refletindo sobre realmente o que é bem-aventurados os aflitos e que essas causas das aflições. Portanto, te agradecemos a oportunidade e que seja feita sempre a sua vontade acima da nossa hoje. Boa noite a todos. A lição do Evangelho do dia é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 4 e 5, causas atuais das aflições. A nossa irmã Leila, semana passada, falou sobre a justiça das aflições. O Teixeira vai falar na última quinta de dezembro sobre as causas anteriores das aflições. Mas o que são essas causas? De onde elas se originam, essas aflições do nosso dia a dia? De acordo com a Joana de Ângeles e de acordo com o que a doutrina espírita nos esclarece, nós que já somos espíritas há algum tempo e que estudamos essa doutrina, para aqueles que estão vindo a primeira vez, a doutrina espírita, ela aceita a doutrina da reencarnação. Porque essa doutrina da reencarnação, ela não é uma criação da doutrina espírita, ela não é uma criação dos Vedas, ela não é uma criação dos antigos indianos, ela não é uma criação dos egípcios e criação de seres ou pessoas ou espíritos. É uma lei da natureza. E essa lei da natureza, no decorrer dos tempos, ela foi sendo comprovada cientificamente por Dr. Banerjee na Índia, a doutora Kubler-Ross também, e várias pessoas fizeram experimentos para poder comprovar ou se realmente existia antes da vida, a vida, e pós a vida, mais vida. E foi comprovado por esses cientistas. Mas Kardec, em 1857, veio e trouxe à luz a doutrina dos espíritos, que foi feita pelos espíritos. Kardec apenas codificou, juntou, ordenou, apenas não, foi um grande trabalho de Kardec, mas ele foi o ordenador dos documentos que os espíritos lhes passavam. Em 1861, ele trouxe o Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns, nós temos a ciência
espírita, a ciência da doutrina espírita. Porque nossa doutrina tem 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. Ela é uma filosofia e uma ciência que automaticamente, quando começamos a estudá-la, nos traz e faz com que nós tenhamos, e isso nos traga modificações morais. Essas modificações morais, esses efeitos morais da doutrina espírita é que nós chamamos de religião. Não uma religião como as outras, que com dogmas. Não. A doutrina espírita não tem dogmas. Então a reencarnação é uma lei da natureza. Então, por ser uma lei da natureza, nós não podemos nos fixarmos aqui, do berço ao túmulo. Porque nessa vida nossa agora, de 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, não tem como nós chegarmos à perfeição. Porque o final de todos nós espíritos, de acordo com nos explica a doutrina, é a perfeição. O nosso final é a perfeição. Mas de uma vida só nós não conseguimos. Então, existem as reencarnações. Nós fomos criados, de acordo com a doutrina espírita, simples e ignorantes. No decorrer dos séculos, nós vamos nos encarnando. Nós passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, chegamos ao hominal. Joana de Ângeles nos diz que quando nós chegamos no reino nominal, dá-se o pensamento primitivo. Aquele tipo de pensamento em que nós ainda não temos consciência de nós próprios. Nós vivemos no meio como se parte do meio fôssemos. Nós não conseguimos distinguir o que é o meio e o que somos nós. Ou o que é o ambiente e o que somos nós. E vamos evoluindo, que é uma consequência natural da vida do espírito. E todos nós somos espíritos encarnados. Então a consequência dessa vida é a nossa evolução. Nós vamos passar depois para o pensamento mitológico e o pensamento mágico. Aí a gente começa a ter consciência de nós próprios, começamos a entender o que é a vida, conseguimos nos separar daquele meio, daquele ambiente e começamos a nos ver como seres individuais. Mas ainda não temos a consciência de que somos um ser individual, de que somos um espírito que vivemos e vamos viver por resto de nossas vidas, porque somos imortais, depois de criados por Deus. Depois, nos evos, através das evoluções, nós passamos para o pensamento lógico e racional. Esse pensamento lógico e racional é quando nós começamos a nos entender. Seria, por exemplo, na Idade Média, no começo da história, vamos dizer, ou um pouco antes também da história, até 4.000 anos antes, que daí começa a Antiguidade, porque a nossa história é dividida em fases. A Antiguidade, a Idade Média, a pré-história, e é considerada pré-história antes da escrita, né? Então, nós vemos que a partir desses momentos, nós fizemos uma explanação do Evangelho aqui sobre vamos dizer, essas diferenças e as guerras do Livro dos Espíritos. Fizemos um levantamento, a quantidade de guerras que já existiu na humanidade, que já ocorreu e que ocorrem todos os dias na nossa Terra. Então nós vemos que através desse pensamento lógico e racional, nós começamos a trazer para dentro de nós, a introjetarmos o egoísmo. Passamos a ser egocêntricos, ou seja, pensando em nós próprios, que depois expandimos esse pensamento para o nosso próximo, mais próximo, nossos familiares, nosso clã, nossos amigos. E nessa guerra, nessa luta constante pela evolução, nós ainda, com aqueles resquícios da animalidade, queremos sempre angariar mais, conseguir mais, queremos conquistar, queremos sempre suprir necessidades que muitas vezes já temos muito mais do que necessitamos. E através dessa guerra dos egoísmos, acontecem as divergências, as mortes, a guerra entre os povos. Mas o espírito evolui, ele vai evoluindo.
Aí do pensamento lógico, ele passa para o pensamento cósmico. O que é o pensamento cósmico? O pensamento cósmico é quando nós já nos damos contas que somos seres do universo, que somos seres que vivemos aqui de passagem, que estamos em luta por uma vida melhor, para a nossa vida melhor, de espírito. Temos consciência da magnitude de Deus, sabendo que Deus não pode ser colocado num quadrinho como um velhinho de barbas brancas, com pessoas o abanando como se ele fosse um ser humano. Isso foi chamado de antropomorfismo. Fizemos de Deus a nossa imagem, não o contrário, porque nós somos a imagem de Deus. E com esse pensamento cósmico, nós começamos a entender que se somos a imagem de Deus, a doutrina explica que nós somos espíritos. E no livro dos Espíritos diz, Kardec pergunta, o que é espírito? E os espíritos lhes respondem, é como que uma centelha, uma pequena luz. Ora, se nós somos espíritos, uma centelha, uma luz, nós não somos o corpo de carne. Então Deus, que nós somos a imagem desse Deus, não é um corpo de carne. O que é Deus? Pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec não perguntou quem é Deus, é o que é Deus. Porque se formos raciocinar na grandeza do nosso universo, ora, nós estamos num pequeno sistema solar com 8 planetas, somente 8 planetas. Dentro de uma galáxia com mais de 250 bilhões de sóis, que com certeza levam em seus turbilhões vários planetas também. Como é que nós queremos trazer Deus à nossa imagem de homem, sendo que até hoje nós não entendemos o que é Deus? Aí os espíritos respondem para Kardec, não se preocupe com a resposta, basta que você acredite na existência desse ser. Mas ele pergunta como? Ora, pela obra se conhece o autor ou o artífice dessa obra. Olhai à sua volta, tudo que não for obra do homem, vem de quem? Do acaso? Do nada? Não, de Deus. E uma das maiores obras de criação de Deus é o Espírito. Por quê? Pela inteligência que hoje o Espírito traz em si como uma das faculdades inerentes de Espírito, a inteligência. E se nós somos e temos a inteligência, não estamos dizendo a inteligência intelectualizada, é a inteligência de nos entendermos como somos. E se nós somos inteligentes, então nós somos efeitos, essa causa é inteligente. Entendeu? É inteligente, porque nós somos obras deste grande, vamos dizer assim, ser. Mas não é só isso. Nesse pensamento cósmico, nós ainda vamos mais além. Nós vamos passar para o pensamento angélico, de angelitude, porque o nosso fanal é a perfeição. Então estamos nessa evolução, nessa escala ascendente, queiramos ou não. E no decorrer dessa história do Espírito, nós, todos, sem exceção, nós erramos, nós acertamos, porém nós temos mais erros do que acertos. Em razão das heranças atávicas ou do atavismo, que herança e atavismo é a mesma coisa, que trazemos das nossas anteriores vidas, das nossas anteriores vivências, dos nossos anteriores erros. Nós trazemos tudo isso que nós vivemos no decorrer dos séculos e séculos e séculos dentro de nós próprios, porque nós somos a síntese ou a soma daquilo que nós próprios fizemos de nós mesmos. E hoje nós somos a consequência dessas plantações, nós somos a consequência daquilo que nós criamos, nós somos os nossos criadores e o artífice do nosso destino. E hoje estamos colhendo simplesmente o que plantamos, mas isso é uma matéria para o Teixeira, na última quinta desse mês. Em razão disso, tudo isso que nós viemos trazendo, hoje,
é o nosso patrimônio. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas conquistas, a nossa inteligência ou não. É uma conquista individual de cada um. Quando se diz ninguém é insubstituível, é uma verdade relativa. Por quê? Pode não ser insubstituível em um serviço, pode ser insubstituível numa determinada função, mas como espírito somos individuais, únicos, insubstituíveis. Inclusive nosso corpo físico, ninguém o toma. Não existe essa de espírito entrar no nosso corpo. Por quê? Nós somos os donos do nosso corpo, que é um instrumento para que possamos crescer no decorrer dessa nossa vida e das vidas que tivemos. E em razão desse patrimônio que nós trazemos hoje, muito mais de erros do que de acertos, nós temos as nossas alternativas para optar nessa própria vida. Se fizermos um balanço da nossa vida, todos nós que estamos aqui, que já somos um pouco mais de idade, afora as crianças, nós vamos notar, com determinados erros que cometemos, que nos envergonha. Ora, se hoje nós nos envergonhamos de alguns atos que praticamos nesta vida, o que dirá se soubéssemos das vidas anteriores? E se continuarmos com esse balanço das nossas vidas, nós vamos notar que a maioria desses erros foram plantadas agora, nessa mesma vida. Nós temos o péssimo hábito de dizer, puxa vida, é um compromisso do passado. Nos explicam os espíritos. Tudo que é difícil e complicado na nossa vida é compromisso do passado. Eles nos dizem, não. Só as grandes comoções e as grandes provas das nossas vidas que são a consequência do nosso passado. O restante é consequência da vossa incúria nessa própria vida. Em razão das escolhas que nós fazemos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher aquilo que quisermos, mas tem uma consequência. Nós vamos receber de volta tudo aquilo que plantarmos. É a lei da causa e do efeito. Mas essa não é a lei principal. A lei principal é a lei do amor. Porque nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui para exercitar esse amor. Porque Deus é amor. O que é amor? Amor é todo bem que possa ser feito por nós e pelo nosso próximo. Todo. Não existe uma expressão única do amor. Não pode se dizer isso é... Não. Tudo o que é bem, tudo o que é bom é amor. O respeito pela pessoa é um amor. O sorriso amigo é amor. É a expressão do amor. Então são várias as expressões desse sentimento que é o amor. Mas em razão dessas heranças que fomos plantando no nosso passado, no decorrer dos séculos e séculos e séculos e séculos, nós fizemos as nossas opções por alternativas equivocadas. Optamos por aquilo que não devia ser e hoje recebemos a consequência desses nossos atos. Esse sofrimento e essa dor do nosso presente é consequência desses atos passados. Mas hoje, em razão dessa planta que nós temos dentro de nós, que nós devemos tirar pouco a pouco, essa mancha que nós trazemos dentro de nós, que não podemos arrancar, porque se arrancar vai ficar mácula, vai ficar manchas e vai ficar cicatriz. Devemos diluir essa mancha, pouco a pouco. Em razão disso, essas alternativas que hoje nós optamos erradamente, nós estamos colhendo o resultado da nossa própria incúria nas causas atuais das nossas aflições. Aí vem os espíritos no Evangelho. Aqui é o Kardec, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi feito da seguinte forma: pegou-se uma explicação de Jesus, uma máxima de Jesus, Kardec discorreu sobre essas máximas, sobre aquele assunto, e depois ele põe a instrução dos espíritos. Essa instrução são os espíritos que mandaram mensagem de todo mundo, naquela época, para que comparasse, ele comparava,
ele conferia uma com a outra, e aquela que conferia, ele colocava. Mas nós nos dizemos, ora, numa doutrina nascente, centros de outros lugares do mundo? Sim. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nos conta Kardec que naquela época já existia mais de 1000 centros espíritas, 1864, que é a data de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita foi o primeiro livro dos Espíritos, em 1857. De 1857 a 1864, 7 anos. Nesses 7 anos, mais de 1000 centros espíritas já tinham se formado em todo o mundo. E mandavam as mensagens para Kardec. Então ele discorria sobre o assunto, obviamente intuído pelos espíritos, e depois ele colocava as instruções dos espíritos. E essa lição, essa parte, é o Kardec que discorreu. O que nós estávamos falando da causa atual das nossas aflições. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Agora, Kardec entra nesse ponto das nossas escolhas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque é resultante de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, menos suscetibilidade, orgulho? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más influências e tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas origens dos males que os torturam e verificam que, se na mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todos os seus infortúnios, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a sua má estrela é apenas a sua própria incúria. E o Kardec continua: daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou, entre aspas, o pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para que no futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que não houvesse acontecido se não tivesse errado. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer:
Se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse que recomeçar, eu faria tudo diferente. No entanto, já não há mais tempo. Aí diz, como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro que o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a morte do túmulo, brilhará o sol da nova vida, que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Senhoras e senhores, existe doutrina mais consoladora, mais lenificadora das nossas dores, que nos mostra hoje que talvez já tenhamos passado por coisas que não eram necessárias ou não eram necessárias e já estamos no fim de nossas vidas, falar, meu pai, errei, mas graças a Deus posso recomeçar. Que doutrina mais consoladora é essa? Que traz os filhos às mães, aqueles filhos que já partiram dizendo, mãe, estou vivo, estou aqui, eu existo, eu só não tenho a minha carne. Doutrina mais consoladora que faz com que as nossas deficiências sejam passageiras, porque nós sabemos que é uma necessidade dessa vida, porque na próxima nós não seremos neste corpo físico mais. Deficiências físicas, mentais e morais. Qual doutrina que faz com que nós nos consolemos como essa doutrina dos Espíritos, que nos mostra essa luz, a luz do túnel no fim do caminho, e mostrando que não existe um fim de caminho, que quando chegamos a esse fim tem mais luz, porque o túnel, de acordo com a distância, ele vai se fechando, mas quanto mais andamos ele continua abrindo, porque são duas ou são paralelas. Mas como optarmos, como acertarmos o caminho para não mais sofrermos? Pararmos, fazer um balanço das nossas vidas, ver aquilo que nós estamos errando, procurar acertar. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito Santo Agostinho, como é que o senhor fez para chegar onde chegou? Ele diz, todos os dias eu me deitava e fazia um balanço do meu dia, o que eu tinha feito de certo e errado. O que eu tinha feito de certo, deixava para lá. O que eu tinha feito de errado, eu procurava arrumar. Aí o Kardec perguntou, ora, mas é fácil, a gente normalmente tem o costume de nos enganarmos a nós próprios, embora não nos enganemos. Mas se eu disser, não, eu estou fazendo tudo certo. Ele disse, ora, então você faz o seguinte, coloca-se no lugar daquela pessoa que você vai agredir. E no lugar dela você se pergunta, eu gostaria de estar recebendo aquilo dele, que é você mesmo? Ele diz, não. Se a resposta for não, é só seguir outro caminho. E Jesus nos trouxe uma mensagem em duas orações, de uma frase, que resume todas as doutrinas, todos os profetas, todos os livros sagrados, todos os livros de autoajuda, todas as religiões. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. E a doutrina espírita veio fazer isso, nos trazer de volta esse cristianismo, que é o cristianismo redivivo em sua pureza, mostrando que somos, por que estamos aqui, por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui na terra. Somos simples joguetes na mão de Deus, que faz com que soframos, alguns e outros não, embora todos na terra sofram, e na aparência não? Óbvio que não, senhoras e senhores, senão qual seria a justiça desse Deus, que faz com que uns nasçam cegos e outros enxerguem, que faz com que uns andem e outros não? Que justiça seria essa de Deus que castiga uma pessoa pelo seu pecado original que não foi praticado por ele próprio? Que pune aqueles pelas suas gerações anteriores? Aí não é Deus, é um monstro.
Mas a doutrina espírita veio e nos mostrou, não, Deus é justíssimo. Tanto é verdade que Ele aquinhou a todos os seus filhos da mesma forma. Ele é imparcial. Se fizermos o bem, vamos colher o bem. Se fizermos o mal, vamos colher o mal. Mas se fizermos o bem e colhermos o mal, nos diz a doutrina espírita, ou nos disse Jesus, se pedir para que vos carregue 1000 passos, leve 2000. Se te pedirem um manto, dê também a capa. E chegou ao máximo de dizer, se alguém bater na sua face esquerda, dê também a sua face direita. O perdão, senhoras e senhores, que é uma das faces do amor. Então, senhoras e senhores, nós temos essa doutrina que nos fala, pensa, sente que você é um espírito imortal. Não tem como mais apagar a sua luz, porque sois luzes imortais. Não tem um interruptor que vai apagar a nossa vida. Podemos sim perder nosso corpo físico, podemos ter a morte física, mas jamais morreremos espiritualmente. E essas causas atuais das nossas aflições é resultado de nós próprios. O que devemos fazer? Como falou Santo Agostinho, uma análise das nossas vidas. Olharmos para o espelho e dizer, olha, eu estou errando nesse ponto. Mas não nos condenarmos. A autocondenação leva-nos à autoflagelação, que nos leva à acomodação e à depressão. Nós temos que nos olhar no espelho e dizer, errei, mas vou tentar acertar. Perdoar os próprios erros. Jesus dizia, amai ao próximo como a ti mesmo. Perdoando os nossos erros, nós nos perdoarmos, não sermos coniventes com o erro, mas perdoarmos o que é diferente, perdoarmos os nossos erros, aceitarmos-nos como somos, porque essa é a nossa condição atual e a nossa necessidade de vida, porque Deus nos dá aquilo que nos é necessário. Porque às vezes oramos e dizemos, meu Deus, Deus não dá nada que eu peço. Mas nós já paramos para pensar o que temos pedido para Deus? Se é o melhor para nós? Não, melhor não seria, mas eu seria mais feliz. Não, talvez não seja essa a felicidade necessária para nós. Porque a felicidade efêmera, ela passa. Aqui na Terra, infelizmente, por enquanto, nós temos alegrias, pequenas alegrias. A verdadeira felicidade nós estamos começando agora. Buscar essa felicidade dentro de nós próprios. Amando ao próximo como a nós mesmos, sabendo perdoar, aceitar os nossos problemas, as nossas dores, que é a resignação, lutarmos para crescer sim, porque estamos aqui para isso, para crescer, mas se não for possível e as adversidades nos levar para trás, resignarmos e lutarmos até que nossos pés sangrem, até que nossos pés estejam todos machucados, mas nunca parar. Jamais nos entregarmos a nada, ao desânimo, ao cansaço. Cansaço espiritual, porque cansaço físico é natural. Jamais acreditarmos que nós não conseguiremos alguma coisa, porque tudo que nós queremos, a gente consegue, desde que nós queiramos as coisas certas, as coisas que são para nos melhorar. Essas nos serão dadas. Pedi e abrirá. Batei, ou pedi e obterás, batei que lhes abrirá. Nós temos, senhoras e senhores, na mensagem de Jesus, todo o tratamento para que possamos crescer para a vida, nos conhecendo, tendo esta consciência de espíritos imortais, crescendo para a luz, sabendo das necessidades necessárias de estarmos com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. De sabermos que nossos familiares, porque são os que estão mais próximos de nós, talvez sejam difíceis porque nós somos muito mais difíceis de os aceitar. E que nós criamos essa barreira. E que as pessoas que estão conosco estão para que amemos, que exercitemos o amor em favor dessas pessoas. E hoje nós, que somos espíritas, não temos que cobrar nada de ninguém. De ninguém. Porque cada um está dentro do seu momento de espírito e de vida e no seu momento evolutivo. Muitas vezes que hoje talvez enxerguemos
Essas pessoas ainda não enxergam, mas um dia hão de enxergar. E a doutrina nos fala: calma, paciência, porque não é com força e não é com brutalidade que nós vamos fazer com que as pessoas mudem, e sim através dos nossos exemplos. Ou as senhoras e os senhores acham que Jesus ficou conhecido e a mensagem dele criou essa raiz tão grande, e de uma pessoa, Jesus, hoje 2 bilhões e 500 milhões de pessoas são cristãos? Foi porque ele falou. Na verdade, ele nada escreveu, mas o que ele viveu, o que ele exemplificou. Então, senhoras e senhores, não tentemos fazer com que as pessoas sejam como nós somos. Por quê? Porque nós somos uma individualidade como essas pessoas o são também. Perdoemos, saibamos conviver em harmonia com as pessoas, exercitarmos o amor em sua essência, em sua magnitude. Não ficarmos reclamando das nossas vidas, porque as reclamações atraem como que maus fluidos que nos levam à tristeza, à angústia, à ansiedade, porque o pensamento é força viva. Orarmos todos os dias, quando levantarmos, na hora do almoço, antes de dormirmos, lermos o Evangelho, lermos a Bíblia, antes de dormir, nos prepararmos para dormir, porque no desprendimento noturno nós vamos para aqueles lugares com os quais nós nos afinizamos. Sabe Deus em quais são as nossas afinidades, porque encarnados nós não nos lembramos. Façamos o culto do Evangelho do Lar, que é uma asepsia no lar. O que é o culto do Evangelho do Lar? O culto é apenas um estudo da doutrina em família. As pessoas se reúnem, sentam em volta de uma mesa, colocam um copinho com água, porque essa água vai ser fluidificada pelos espíritos protetores daquela casa, lê um pedacinho, faz uma prece, lê um pedaço do Evangelho, lê-se um livrinho de mensagem, se quiser comenta-se, e faça a prece de encerramento. Isso é luz para o lar da gente, que se expande para os vizinhos e para a nossa quadra. Que tenhamos o hábito de meditar, pararmos um pouco os nossos pensamentos, quietarmos as nossas inquietudes, reflexionarmos. O que é reflexão? Pensarmos naquilo que estamos fazendo de certo, de errado, ver como agimos naquele dia. Isso é reflexionar. E principalmente, senhoras e senhores, colocarmos em prática tudo isso que nós estamos estudando e estamos falando. Que é muito mais difícil para nós que estamos aqui na frente do que para os senhores. Porque os nossos ouvidos são os que estão mais próximos. E quando falamos, devemos exemplificar e fazer. E é isso, senhoras e senhores, que Jesus pede de nós, para que sejamos felizes. Porque a felicidade não está num carro novo, não está numa cadeira de roda nova, não está num sapato 0 quilômetro, não está nas roupas de grife ou roupas sem marca para aquele que não pode comprar. A verdadeira felicidade está dentro do coração. Porque só é feliz quem está em paz consigo mesmo, quem tem o conhecimento da vida, quem já passou pelo pensamento cósmico, senhoras e senhores, está indo a caminho da angelitude. Jesus não tinha um travesseiro para recostar sua cabeça, dormia às vezes no campo, não tinha nada de si próprio. No entanto, ele deixou uma mensagem que por 2000 anos cresceu muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar na história da humanidade. Quem dos senhores pode dizer quais foram os imperadores antes e depois de Jesus? Ninguém, mas todos sabem quem foi esse homem, Jesus. Que de tão grande, senhoras e senhores, não coube na história da humanidade. Dividiu em duas, antes e depois deles. E se ele veio e sofreu tanto para nos exemplificar o que é a vida, e se a doutrina espírita nos mostra o que é a vida e quais as consequências dos nossos atos, por que sofrermos mais? Se hoje temos os instrumentos que Deus nos dá em nossas mãos. Que a partir de hoje, senhoras e senhores, tomemos novas decisões em nossas vidas e procuremos essa luz, porque todos nós somos luzes. Luzes, ainda bruxuleantes, mas somos luzes. Que havemos de brilhar e de sermos felizes. Não vai ser agora, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas um dia isso ocorrerá. Mas depende de nós, exclusivamente de nós. Só com as nossas próprias mãos que vamos cavar, que vamos plantar a semente e fazer com que colhamos o fruto da felicidade. Esta, senhoras e senhores,
a lição do Evangelho da noite. Que Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Está aí, meus irmãos, amável Mestre Jesus, agradecemos pelas extraordinárias reflexões do nosso irmão e trabalhador da casa, Dr. Ademar. Passaremos agora a segunda parte dos trabalhos, que seria os passos. Amado Mestre, fazei com que não só absorvemos o que aqui foi falado, mas depois de introjetar esse estudo, começamos a praticar. Muita luz, muita paz, e que Deus continua nos orientando. E o Divino Mestre Jesus nos autoriza o encerramento da presente sessão doutrinária. Muita luz e paz. Tudo de bom.